A paz do Senhor, meus amados. Quero compartilhar mais uma reflexão com você. Hoje um assunto muito importante, imunidade espiritual. Se você quer ser um cristão vitorioso, saudável, forte, você vai ouvir isso aqui, vai praticar e vai ser bênção para a sua vida essa reflexão. Nós conhecemos o sistema imunológico físico. E no sistema imunológico físico, nós entendemos, aprendemos que precisamos de uma boa alimentação para que possamos ter uma vida boa. Então, o primeiro passo, alimentação. A alimentação, queridos, nós sabemos que tem que ser comida forte, comida equilibrada, comida realmente saudável, com fibras, comidas integrais, que traz energia para o nosso corpo. Muitas vezes nós gostamos das comidas refinadas, das comidas já fácil, molinha, facinho de ingerir, facinho de comer e gostosas, cheirosas, boas aos nossos olhos. E assim também, queridos, é no nosso alimento espiritual. Muitas vezes nós queremos o que? A nossa alma quer o pecado, porque o pecado é gostoso. Na hora ele traz uma alegria para você, uma satisfação no seu físico, no seu corpo, porque o pecado é um prazer momentâneo, assim como aquele doce maravilhoso que você come. Mas, querido, se você peca, depois você se sente mal. Por quê? Porque aquilo não é mais para você que é cristão. Aquilo te traz um mal-estar. Então, amados, é a mesma coisa, você estar de regime com o propósito de ter uma vida saudável e você come aquele monte de doce, depois você fica com mal-estar. É dessa forma que acontece no espiritual também. E aquelas pessoas que não se importam, amados, que não se importam e só se ingere de doce, frituras e tal, ela não tem ainda Deus na vida dela, não tem o Espírito Santo. Porque aquela pessoa que vive no pecado diariamente, deliberado, sem se preocupar, sem se entristecer, é porque ela ainda não tem consciência do que ela precisa em Deus. Ela não tem ainda uma salvação em Deus, porque o que é nascido em Deus não vive mais na prática do pecado, não faz do pecado um meio de vida, tanto para o físico quanto para o espiritual, porque o nosso corpo físico também é o templo do Espírito Santo e nós temos que cuidar dele com sabedoria e consciência e bom senso. Nós não podemos ingerir o tempo todo esse tipo de comida. Eu digo assim, que tem comida, tem venenos que nos mata rápido, tem outros que é devagar. E também, amados, nós queremos comer muitas vezes comida só refinada, comidas fáceis. Nós vamos lá para um culto, ouvimos um vídeo, achamos legais, ai que bacana, me fez bem, ai gostoso, fez bem só naquela hora, mas você não digeriu, você não está tendo a sua comida integral. Quando o pregador traz uma mensagem, seja lá na sua igreja, seja aqui no vídeo, nós tivemos um alimento profundo com Deus. Nós tivemos horas e horas de meditação com Deus, com o Espírito Santo, para trazer essa palavra para você. Mas aqui nós não conseguimos passar tudo na íntegra, integralmente. Nós conseguimos passar parte da nossa vivência. Então, queridos, não vai gerar em você o que gerou em mim. Para gerar em você o que gerou em mim, você vai ter que ir lá e buscar isso na fonte, direto com Deus. Você ter a sua vida com Deus. Não adianta o pregador estar lá, eu estar aqui, é só um up para a sua vida. Ajuda, edifica, mas vai ser pouco, é muito pouco. Amados, quem se alimenta uma vez por semana morre. Não tem, é raquítico. Se você se alimenta uma vez por semana, durante um culto, onde o culto tem 1h30 e 30 minutos é para a palavra, queridos, você é fraco, frágil e não vai resistir ao diabo. Você vai pecar o tempo todo, vai desagradar o Espírito Santo, não vai ter vitória na sua vida. Você precisa se alimentar todos os dias, várias vezes ao dia, não precisa? O seu organismo não pede? Se você se alimenta só de manhã, chega à noite você está desmaiando. E assim é com o espiritual. Você tem que se alimentar o tempo todo da palavra de Deus, além de vigiar e meditar. Paulo diz, vigiar e orai. E fala,
orai sem cessar. Então você tem que estar em espírito de oração e vigilância, para que você possa estar digerindo aquilo que você ouviu de mim, aquilo que você estudou pela manhã. Você tem que ter um café da manhã reforçado com Deus. Você tem que ter no meio do dia mais um tempo com Deus. Buscar esse Deus o tempo todo, querido. É uma vida com Deus, para manter o seu nível de imunidade. Nós sabemos que a imunidade pode cair com a alimentação ruim. E você precisa saber o que você está levando na sua boca, tanto física e tanto espiritual. É você que leva, amado. Você tem que saber onde você está sentando, com quem que você está sentando, o que você está ouvindo, o que você está vendo. Sabe, eu não tô aqui para falar para você não se distrair com nada, né? E nem deixar de comer um docinho uma vez ou outra, que não seja pecado, é claro. Mas a distração também rouba totalmente a nossa vida com Deus. A nossa família, muito bom, família é bom e tem que ter tempo com a família. Lazer é bom, tem que ter lazer. Assistir um filme, né? Não impede você ir no cinema com a sua família, nada impede, amados. Mas nós precisamos saber que nós não vivemos disso. Isso não pode ser a prioridade na nossa vida. Festas, amigos, tudo isso é bom, é saudável, mas no equilíbrio, na medida certa. Você tem que priorizar a sua vida com Deus, o seu espiritual, porque é Ele que vai te trazer o equilíbrio em todas as outras áreas, tanto na física quanto na emocional. Sabe, não adianta o homem ganhar a vida inteira, o mundo inteiro e perder sua alma. Não adianta você trabalhar um monte aí, ganhar um monte de dinheiro e depois ficar doente tanto físico, porque se alimentou mal fisicamente, e ser um morto espiritual e não ir para a glória, e não ir para o céu, porque ficou aí gastando todo o seu tempo também trabalhando. Não, tem que ter o equilíbrio. O trabalho é bom, dignifica o homem, mas na medida certa, mano. Vamos buscar o equilíbrio dos alimentos, o equilíbrio do que nós estamos fazendo, amém? Então, nós entendemos que vários vírus tentam ali atacar o sistema imunológico, e se ele estiver forte, ele resiste. Então, nós precisamos estar resistindo também aos ataques de Satanás, e para isso nós temos que estar fortalecido. O alimento é muito importante, o sono é muito importante para a nossa imunidade estar em alta. E o que é esse sono? Esse sono não é só você dormir, mas ter uma qualidade de sono, um descanso. E durante o seu dia, no espiritual, ter um descanso em Deus. Tá realmente confiando naquilo que você tem se alimentado. Saber que Deus, Ele é o seu socorro, o seu ajudador, o seu equilíbrio. O sono, descansar em Deus, queridos. Confiar em Deus. Quando você confia em Deus, você descansa. Você descansa o seu espírito, a sua alma. Você faz o que está dentro da sua limitação e o resto você descansa em Deus. Você vive uma vida em paz. E também, queridos, para a imunidade estar em alta, não cair essa imunidade, o estresse é a terceira coisa. Evitar o estresse. Como que nós podemos evitar o estresse diante do mundo tão decaído, de tantas coisas, os ataques do inimigo na mente, pessoas que estão sendo usadas pelo inimigo, nos atingindo, circunstâncias, esse país, essa corrupção no nosso país nesse momento, esse governo, tantas coisas, essa crise. Tudo isso aflige nosso coração, nos levando a um alto índice de estresse. Mas como combater, querido, o estresse com a nossa imunidade em alta? Como isso, amado? Crendo, querido, ouvindo, se alimentando, estando fortalecido em Deus e aprendendo, declarando essa palavra, sabendo que o Senhor é o nosso refúgio e fortaleza, que 1000 cai ao seu lado e 10.000 à sua direita e você não serás atingido. Sabe, Isaac prosperou em tempos de crise, você e eu podemos prosperar em tempos de crise sim, se nós temos um Deus, porque nós não vivemos esse mundo, nós não vivemos esse governo, nós vivemos o governo de Deus, e Ele faz o que Ele quiser na minha e na sua vida. Nós não dependemos do governo humano, nós dependemos de um Deus. Então nós vivemos por fé e o estresse não pode mais nos atingir a ponto de nos derrubar. Amados, nós precisamos de ter equilíbrio emocional. O que é o equilíbrio emocional? É você não viver
conforme os seus sentimentos. Às vezes você tem um sentimento que é contrário à Bíblia. A palavra de Deus diz, perdoa. Você não sente vontade de perdoar, mas a Bíblia mandou perdoar. Tem que perdoar, querido. É ato. Viver na fé não é viver sentimento, é viver a palavra, é praticar essa palavra, é fazer o que tem que ser feito, mesmo sem sentimento. Certo? Nós sentimos só vontade do que é errado, só vontade, às vezes, do que não é correto, assim como os alimentos. Se eu preciso tomar um remédio, amado, eu não sinto vontade de tomar um remédio. Mas se eu preciso tomar, eu sei que vai ser saúde para mim, eu vou tomar aquilo ali. Eu vou tomar algo que vai me fazer bem, porque eu sei que vai me fazer bem. Não porque é gostoso, porque, eu tô com vontade. Não, você não tem que viver mais pelo seu sentimento. Você tem que viver pela sua razão, pela sua fé, pelo que você crê, pelo aquilo que Deus ensinou. Amém? E aquilo vai gerar bênção para a sua vida. Então, o estresse e as emoções vão estar equilibrados. E você vai poder ter uma vida abundante. Mesmo diante de todos os ataques, de todas as circunstâncias, você vai estar equilibrado, crendo que você tem um Deus que luta as suas lutas. Amém? E a quarta situação é o exercício. Né, para essa imunidade estar em alta, também nós temos que ter um exercício físico para não travar nosso corpo, para queimar, para ter um bom metabolismo. É necessário o exercício físico. E o que nós vemos hoje? Nós vemos uma igreja doente, vemos pessoas doentes. Se você não exercitar, amado, se você só ouvir a palavra, se você só ver, né, ouvir, aprender, mas não pôr em prática, você vai ser um fraco. Porque não adianta, amado, eu ir para academia, você ir para academia, a gente sentar lá e ficar olhando as pessoas malhar. Elas vão adquirir músculos, mas eu e você não, porque nós estamos só observando, nós não estamos praticando. Nós temos que praticar essa palavra para que isso vai gerando defesa para o nosso corpo, músculos, força para vencer. Como que eu vou vencer se eu estou fraca? Eu não consigo. Então nós precisamos ter um corpo saudável, cuidar do nosso corpo, que é o templo do Espírito, mas também no espiritual, criar músculos espirituais, praticando essa verdade. Se a palavra de Deus manda fazer, tem que fazer e pronto, certo? E isso vai gerar alegria no seu coração. Por quê? Quando nós fazemos exercício físico, tem estudos, não sou eu que estou dizendo, você já sabe disso. Nós liberamos no nosso organismo o hormônio da felicidade, a gente fica feliz. A gente fica muito mais com energia. Então, queridos, quando nós praticamos a palavra de Deus, quando nós exercemos essa palavra, exercitamos, o Senhor fala, seja forte e corajoso. Nós vamos ser forte e corajoso, mas temos que descobrir onde buscamos essa força. O Senhor diz, olha, descansa. Nós temos que saber onde buscar essa força. Então, quando nós obedecemos, isso traz alegria para nós. Quando nós praticamos o perdão, isso traz alívio para nossa alma e alegria para o nosso ser. É uma coisa espiritual que acontece, e é real, é fato. Assim como o exercício físico vai trazer, né, vai liberar a serotonina, os hormônios da alegria, da satisfação, isso também acontece no espiritual. Nós temos que exercitar essa palavra. A palavra de Deus manda a gente amar o nosso próximo como a nós mesmos. Quando nós começamos a servir o nosso irmão, nós sentimos alegria. Amados, esses vídeos que eu tenho feito, sabe, Deus me deu como ordem, como, né, fui profetizado, enfim, foi uma ordenança do Senhor, a qual eu nem tinha vontade de fazer, né, um pouco por timidez, constrangimento, disposição, né, muitos falam bem, outros xingam a gente, mas eu fiz em amor a Deus e amor ao meu próximo, e quando eu começo a fazer, e quando eu fiz, isso gerou muita alegria na minha vida, porque eu estou obedecendo o ID de Deus. Então é maravilhoso isso, esse exercício aqui de compartilhar com vocês, de praticar o meu chamado, me traz extrema alegria quando eu estou no propósito de Deus, porque eu estou exercendo uma ordenança do Senhor, e isso também nas outras áreas,
Sabe? É maravilhoso. Então, a prática da verdade, a prática bíblica, a prática de amar o outro, sabe? De andar outra milha, de ser misericordioso, de tudo que Deus manda aqui, que você vai aprender no seu relacionamento com Deus, quando você começa a praticar, isso gera a vida abundante que Jesus disse, que teremos vida e vida abundante, sairia rios de águas vivas do nosso interior. E o que é rios de água viva? Águas que matam sede, né? Então, queridos, nós temos que ter essa boa alimentação integral, direto da fonte. Claro que é bom compartilhar, ouvir outros pregadores, é bom, mas nós temos que ter a nossa experiência com Deus, a nossa vivência com Deus, alimento integral para você, amém? Descanse em Deus e não ouça seus sentimentos. Geralmente os nossos sentimentos estão enganados. Se o seu sentimento não bate com a palavra de Deus, seu sentimento está errado. Eu senti de Deus. Queridos, você só pode sentir de Deus o que está escrito, o que Deus já falou. Se eu sinto algo de Deus que não está na palavra, é sentimento humano e está errado. Eu tenho que sentir aquilo que Deus mandou eu sentir. Se eu sentir algo diferente, não provém da fonte do Senhor, provém do nosso coração enganoso. E exercitar essa palavra. E, queridos, e nisso tudo, tem uma promessa para mim e para a tua vida que é assim, maravilhosa. O Senhor diz assim: a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. Se a alegria do Senhor é a nossa força, amado, quando eu estou forte, quando eu estou com a minha imunidade espiritual forte, aonde o inimigo já não está mais conseguindo me atingir, ele bate e volta, logo resiste. Alguém me ofende? Eu falo, não sou eu mais que vivo em mim, é Cristo que me justifica. Não vou nem discutir com essa pessoa. Não, eu vou amar essa pessoa, eu vou orar por essa pessoa. Você ora tanto pela pessoa que o inimigo desiste dela, né? Enfim, então, você vai vencer rapidamente, vai bater e vai vencer rapidamente, você não vai enfraquecer a sua fé, você não vai ficar doente, espiritual, você vai ser forte, vitorioso, vencedor, vai vencer de glória em glória, varão perfeito, e sendo forte, alegra o Senhor, amém? A alegria do Senhor é a nossa força. E o Senhor vendo que nós estamos fortes, por quê? Porque alegra Deus, porque nós só conseguimos essa força tendo relacionamento com Ele, tendo relacionamento direto com Ele. Essa força vem, essa força existe, que nós não conseguimos ser fortes só pelo nosso, eu quero ser forte. Não, nós temos que alimentar bem, exercitar, senão nós não somos fortes. Eu posso desejar ter um corpo da Gisele Bündchen, ou da outra lá, sarada, se eu não for exercitar, não vou ter nunca. Então é assim, é no exercício, na alimentação que nós vamos conseguir, é com Ele, então nós estamos agarradinhos nele, isso alegra o coração de Deus, a nossa força alegra o coração de Deus, e a palavra diz também, alegrar-te no Senhor teu Deus, e Ele realizará o desejo do seu coração. Amados, quando o Senhor está alegre conosco, porque a nossa força é a sua alegria, e Ele vê nós forte, combatendo o bom combate, sendo cristão que é relevante, que cumpre o seu chamado, que é luz do mundo e sal da terra, que ama o seu próximo, que está ali em obediência, quando nós nos alegramos nele, quando nós nos deliciamos nele, que é nele que nós conseguimos tudo isso, Ele sonda o nosso coração para realizar os desejos do nosso coração. Ele fala assim, alegrar-te no Senhor teu Deus e realizará o desejo do seu coração. O Senhor, como um pai amoroso, um pai extremamente mais amoroso do que eu e você pode ser, a palavra de Deus diz que nós que somos maus sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos, quanto mais o nosso Pai Celestial.
Ele quer nos dar abundante coisas, mas nós precisamos aprender, nós precisamos estar fortalecidos nele, nós precisamos nos afastar do pecado, das coisas que entristecem o Espírito Santo. E para isso, amados, nós temos que ser fortes. A alegria do Senhor é nossa força. E Ele estando alegre e nós estando em força, Ele sonda o nosso coração e realiza os nossos desejos, porque também os nossos desejos estarão alinhados com aquilo que Ele quer para nós, aquilo que é bom e é saudável. Amém? Então que você seja um vitorioso, um fortalecido. Busque essas 4 coisas, vai no profundo com Deus e Deus vai te fortalecer, porque é nisso que nós alegramos o nosso Deus. Amém? E eu desejo muita saúde espiritual para você. Queridos, uma coisa que me alegra, né? Eu falei do exercício, eu me alegro muito em fazer esses vídeos e saber que eu estou edificando algumas vidas. Alguns não gostam, outros gostam. Você que gosta, compartilhe, divida isso com mais alguém, para que essas pessoas também possam experimentar desse ensino, desse compartilhar, né? Porque é uma alegria no meu coração quando você deixa o seu recadinho aí, não para exaltar minha vida, não, mas saber que Deus realmente está usando a minha vida para edificar meu irmão. É isso que me alegra. Eu não sou pastor, eu não ganho dinheiro com isso. Ver a sua vida edificada me traz uma grande alegria, tá? Então, assim, vamos juntos aí evangelizar as pessoas e vamos nos manter buscando essa força em Deus e alegrando o coração de Deus. Um grande beijo para vocês. Fiquem na paz de Jesus.